Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Passaram bem a semana? Todo mundo estava esperando tempestade hoje pela meteorologia, mas ela não veio, né? Graças a Deus. Jesus é bom. Eu quero que você faça a gentileza de abrir a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11 e o verso de número 20, por favor. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, verso de número 20. A epígrafe do texto é as 3 cidades impenitentes. Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Se você está sem Bíblia, você acompanha aqui, tá? A minha Bíblia diz assim, verso 20. Então, começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que nós ouçamos, e quebrantar, meu Deus, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto trazido para nós, eles servem como advertência para a nossa geração. Acho que não estaria errado colocar dessa maneira. Que Jesus, ele está nos advertindo. A palavra de Deus, ela diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Se você estuda muito, para prestar prova para um concurso, você vai prestar para um concurso mais difícil. Você não vai prestar para um concurso mais fácil, não é? Porque o mais difícil você ganha mais, o mais fácil você ganha menos. Então, se você é uma pessoa capacitada, inteligente e estuda bastante, você vai fazer um concurso para procurador do Estado. Amém? Se você tem só o primeiro grau, eu nem sei, mas não falo primeiro grau mais, né? Ensino, não sei como é que fala, fundamental, que é até a 8ª série, né? Continua, prof ainda até a 8ª? Até a 8ª série. Você vai fazer um concurso, se é que algum, né? Dá para fazer com essa quantidade de estudo, de acordo com o nível intelectual de estudo, de conhecimento que você tem. E normalmente você vai ganhar um valor de salário enorme. Então, a pessoa que é mais capacitada, ela vai lutar lutas mais difíceis. Ela vai ser cobrada mais. As pessoas que são menos capacitadas,
vão ter lutas que serão teoricamente mais fáceis e vai ser cobrado menos. Isso é uma regra de Deus, não do mundo, de Deus. Porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem pouco é dado, pouco será cobrado. Então, se o Senhor te der 1, Ele vai te cobrar 1. Se o Senhor te dá 10, Ele vai te cobrar 10. Não é 9, é 10. Nós, quando observamos esse texto, a gente vê Jesus advertindo determinadas cidades e dizendo que, ele fez uma comparação que eu acho extraordinária, quando ele fala sobre Sodoma. A gente sabe que Sodoma era uma cidade impenitente, aonde morava o Ló. Quem lembra da história do Ló? Caiu fogo do céu, enxofre, queimou toda a cidade e morreu todo mundo. Só saiu de lá Ló, sua esposa e suas filhas, amém? E a mulher dele ainda ficou no meio do caminho porque olhou para e virou uma estátua de... Vocês estão bom aí, hein, viu? Já está legal. O Senhor, Ele não teve misericórdia da cidade, teve? O que desceu sobre a cidade? O juízo. O juízo. Quando os anjos de Deus passaram pela casa de Abraão, em caminho de Sodoma e Gomorra para destruí-la, a Bíblia diz que Abraão, ele tentou interceder pelas cidades, sim ou não? E ele disse, Senhor, mas se tiver 70 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade? O que Deus falou? Não. Se tiver 70, não. Mas não tem. Mas se tiver 40, então? Ah, por 40 eu também não vou destruir. Aí não tem 40. Mas se tiver 10? O Senhor falou, não, por 10 eu poupo a cidade. Mas não tem 10. Por fim, tinha lá 4 pessoas. E essas 4 pessoas, o anjo de Deus entrou lá e as retirou para que lá dentro fosse executado uma ordem de Deus, que é o juízo, em função da sodomia, né? A gente já sabe disso, não vamos entrar nisso. A Bíblia diz que desceu enxofre e fogo do céu e toda essa cidade foi destruída. Você deve saber que, historicamente, Sodoma já foi encontrada, né? Você deve pela arqueologia, não sei se você sabe, se não sabe, saiba. E já foram encontradas lá bolas de enxofre com mais de 1 metro de circunferência, em buracos, dando a impressão que elas haviam caído do céu como meteoros. Encontraram, inclusive, o fogo, onde queimou, as coisas derretidas. E um desses caras que tem livro, tem uma série de literatura já sobre isso, ele falava que a temperatura que ficou lá dentro foi tão grande que até os metais que tinham se fundiram, eles acharam queimado. Né? Porque era para que ninguém sobrevivesse, executando ali então o juízo de Deus. Então, passado muito tempo, veio Jesus. Jesus, ele veio na terra para salvar os homens. Ele não veio para trazer a morte, ele veio para trazer a vida. Ele veio para morrer na cruz do Calvário, para que os pecados de todos os homens, a Bíblia diz todos, né, fossem perdoados. Todos, sem exceção. Mas a Bíblia diz que nem todos o quiseram. Né? Então Jesus veio para todos, porém nem todos o quiseram. Por isso Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Porém, neste período de pregação do Evangelho, Jesus andou por muitas cidades. E nestas cidades se operou muitos milagres. E quando Jesus cita estas cidades, ele diz assim, ó, ele tá dizendo de uma maneira bem simples, ele está dizendo assim, ó, se eu tivesse ido lá em Sodoma e Gomorra e feito os milagres que eu fiz aqui, certamente os caras tinham aceitado, se convertido e sobrevivido. Mas vocês nem com milagre não vai. Você conhece alguém que nem com milagre não vai?
que não conserta a sua vida, não endireita, não abandona as coisas erradas. E Jesus faz um milagre, faz mais um milagre, e abre porta, e cura o enfermo, e tira o demônio das costas do bicho, velho. E quando ele está curado, está limpo, ele vai e volta para lá de novo. Não é isso que ele está falando? Ele está dizendo que se operasse esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas que se operaram agora, aqueles caras lá que morreram no juízo, eles tinham se arrependido. E o Senhor está trazendo para nós um alerta. Eu tenho dito para vocês que a nossa geração é a geração mais abençoada desde o princípio. A história cristã, desde o princípio, do início da igreja. Né? Desde o princípio. Do ano 30 do nosso calendário. A mais abençoada. Por quê, pastor? Porque nós temos acesso à Bíblia. Nós temos acesso às igrejas. Nós temos acesso à internet para ouvir a palavra. Nós temos acesso ao Google. Não é? Se você não encontra um texto na Bíblia, é só você ir no Google, irmão. Aperta lá aquele microfoninho e fala assim, aonde está escrito na Bíblia que Jesus morreu na cruz? Ele vai dizer João 19:30. Ele coloca até o versículo para você lá. E você vai lá olhar e está lá. Até isso você tem. E as pessoas vão dar que tipo de desculpa para Jesus? Eu te pergunto. Eu não me converti, Jesus, porque eu não sabia. Eu não fiz isso porque eu não conhecia a palavra. Como que você vai dar esse tipo de desculpa hoje em dia? Não existe mais desculpa. Porque todo lugar, você vai no Instagram, os caras estão pregando. Tem uns que até enchem o saco, né? Tem umas páginas lá que enche o saco até. Assim, olha, os caras estão lá gritando, fazendo as coisas, né? Mas tá. Não tem? Tem umas irmãs lá que ficam pedindo pix. Tem de tudo. Mas você não vai poder alegar que você não ouviu a pregação do Evangelho. Não vai alegar. Quando o Senhor traz o ide em Marcos, ali no capítulo 16, do verso 15 em diante, ele diz, ide por toda a terra, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Curarão os enfermos, expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, se beberem venenos não lhe fará mal, pegarão em serpentes, enfim. Nós recebemos uma determinação de Deus para pregar o evangelho está sendo pregado a toda criatura. A gente viu essa semana, na China, 70 pessoas foram presas porque tinham uma Bíblia. 70 pessoas foram presas na China porque tinham uma Bíblia. E aqui, irmão? Eu pergunto para você. As pessoas nem pegam, tem, mas não pegam. Você olha, entra na sala das pessoas, está aquela Bíblia aberta no Salmo 91, que as páginas estão até amarelas. Porque faz anos que está ali e ninguém nem mexe. Malemar passa um troço para tirar o pó só. Malemar. Mas no mais está aquele amareladão, assim, né? Tem os mais antigos que tem aquela biblona grandona, que não consegue nem erguer aquilo, né? Que é um tijolo. Daí fala, isso é muito pesado. Era do pai, era da mãe. E não lê, irmão. Mas João disse, conhecerás a verdade, e a verdade vos... Do que a verdade nos liberta? Da mentira. A verdade nos liberta da mentira. E aonde está a verdade? Na palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de toda e qualquer religião. Toda. Qualquer religião que pregue contrário ao que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento, ela não provém de Deus. Ela tem que ser exatamente dentro da sã doutrina, da doutrina cristã, da doutrina do Evangelho, que Jesus Cristo deixou para mim e para você. Então a gente vai aprender o Evangelho, nós vamos aprender a palavra, a gente vai ser liberto, a gente vai ser curado, a gente vai ser abençoado. Nós vamos caminhar na presença de Jesus Cristo quando nós tivermos acesso à palavra de Deus. Em João 15:3 diz que nós somos limpos pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não é escutando música, escutando louvor, escutando nada, é pela palavra de Deus. A gente precisa aprender isso. E se você está com preguiça de ler,
Tem aplicativo agora que tem a Bíblia falada, você sabia? Você põe lá no aplicativo, você põe um foninho aqui, ó, e você fica escutando. Se você ficar 2h30 escutando, que é o período que você sai para andar, para caminhar, daí você vai no mercado, você ouve o Evangelho de Marcos inteirinho. Eu pergunto para você, Jesus vai aceitar a tua desculpa de que você não conhece a Bíblia? Jesus vai aceitar a tua desculpa de que você não teve tempo? Porque tem gente que fala isso, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Como você não tem tempo, irmão? Como você não tem tempo? Você não tem 15 minutos por dia? Se você não tem tempo para Jesus, por que Jesus vai ter tempo para você? Você nunca se perguntou isso? Você não tem tempo para Jesus, por que Jesus vai ter tempo para você? Jesus não é a sua prioridade? Por que você vai ser a prioridade de Jesus? E já pensou no momento de desespero, você dobra o seu joelho e fala, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele fala, agora eu não posso, estou ocupado. Você já pensou nisso aí? Agora eu não posso, eu estou ocupado, se vira aí. Você já pensou? Você acha que isso não pode acontecer? Você acha que isso não pode acontecer? Porque se Deus não é a sua prioridade, por que você vai ser prioridade para Ele? A gente precisa aprender com a palavra de Deus. A gente precisa aprender com as coisas de Deus. Nós precisamos aprender a dedicar o nosso coração a Jesus. Não quer dizer que você não possa viver a sua vida, meu irmão. Jesus nunca te proibiu de fazer nada. Nunca. Se Jesus proibisse, por exemplo, você de ver futebol, né? Vamos dizer que os irmãos da Assembleia de Deus estão certos e que se jogar bola e ver futebol é pecado, né? Que até hoje os irmãos falam isso. Não é? Se fosse, né? Se estivesse escrito na Bíblia, mas não está e não é. Não está e não é. Você já experimentou plantar alguma coisa? Quem aqui já plantou uma árvore? Levanta a mão aqui quem plantou uma árvore. Uma árvore de fruta que você já plantou. E você já comeu o fruto da árvore. Plantou, já deu fruto e você comeu. Ó, tem poucas pessoas. Pouquíssimas. Acho que amanhã vai vir para o ar o vídeo da oração no monte. Eu não sei que dia, acho que quinta-feira, talvez a Aldrin coloque o vídeo que eu fiz no sítio hoje. A gente plantou as árvores de fruta, 2.400 árvores nós plantamos no sítio no ano passado. E hoje eu estava olhando por elas e vendo o tamanho que estão as frutas já. Já tem muitas árvores que estão com fruto. Cerejeiras, ameixas vermelhas, pêssego, maçã. E as frutas estão tudo grandinhas assim, ó. E eu filmei elas hoje para mostrar para vocês. E a alegria que eu tenho no meu coração de ter plantado os pés e já está primeiro ano. Não faz, acho que 7 meses que a gente plantou. Elas estão cheias de fruta, irmão. Cheio, tem um monte. Aonde você vai, os pés estão tudo cheio de fruto. E os que ainda não deu fruto, os pés de mimosa, de laranja, está cheio de flor, aquela florzinha branca, coisa mais linda. Cheio, irmão. Vai dar um monte. Pezinho pequenininho assim, ó. E eu pergunto para você, existe alguma coisa mais satisfatória na nossa vida do que você produzir algo que você vai comer? Você já pensou nisso? É tão legal você ir no freezer, descongelar um bife, frita um bife acebolado. Não é legal isso aí? Mas é criar o boi, irmão. Você nunca pensou nisso? Eu sei que tem um processo. Mas é criar o boi, irmão. Você nunca pensou nisso aí? Você criar um boi? Você ter uma vaca, ver nascer, tá com filhotinho. Você criar, crescer. Mais um. Você criar peixe. E aí você no tanque, eles estão assim, ó. Lá no sítio eles estão grandão assim. Pula assim. Enorme que tá os bichão já. Nossa porquinha deu cria, deu 9 leitãozinhos. Essa última vez que eu fui lá, ele estava tudo assim. Eu fui lá, tá assim já, irmão. Parece que faz 1 ano que eu não vou lá. Tem enormes bichinhos. As gansas parece que chegaram ontem lá. Ela está no ninho, está com 9 ovinhos já.
Não dá para chegar perto que ela fica... Tem 3, né? Ele já vem em você assim. Eu não conseguimos ver quantos tem, né? É uma coisa de Deus isso, irmão. Você plantar, você preparar a terra, você lançar a semente, você poder ver ela crescer, você colher e você comer daquilo que você plantou. Hoje, quando eu estava fazendo o vídeo, eu estava falando sobre isso no vídeo, vocês vão ver depois. Sobre a planta que está afogada pelo mato. Jesus falou sobre a semente que é semeada, né? E ela disse que tem uma que é sufocada pelos espinhos, não tem? E aí eu tinha um pezinho de laranja que está no meio do mato, ele está assim, ó. E o mato está todo em cima, que os guri agora que eles estão limpando. E tem um outro que está limpo, que está assim, ó. E é a mesma muda. O dobro do tamanho, cheio de flor. E aí eu fiz um comparativo, falei, ó, isso aqui que Jesus fala sobre o mato sufocar a plantinha. Dá uma olhada aqui. Está sufocado, não está dando fruto. Essa aqui que está livre, que o pezinho já foi limpo, já está tomando chuva, está cheio de fruto, irmão. A satisfação de você plantar uma coisa e dar fruto, e o desgosto de você plantar outra que não deu. E eu olhando para isso hoje, de manhã eu estava fazendo isso, eu consigo entender o que Deus fala sobre isso. Porque é uma lição clara da palavra de Deus. Sobre você plantar, a gente tem 3 pés de pera lá. Quando a gente entrou no sítio, eles já estavam lá. Tinha 2 pés de limão, acho que 3 de mimosa, acho que é isso. E esses 3 de pera, só. Em 20 é o quê? Eles são 524 mil metros quadrados, tinha 9 pés de fruta lá. Mais nada. E esses pés de pera estavam seco, feio, cheio de bicho, cheio de coisa. A gente tratou, podou. E eu fui lá e tive uma conversa com o pé de pera. Coloquei a mão nele. Eu falei, Jesus, abençoe esse pé de pera, para que ele dê bastante fruto. A gente limpou em volta, nós adubamos, eu podei ele. Aí eu vim do ladinho e falei, ó, escuta aqui, nós vamos bater um papo. Se você não der fruta, eu vou cortar você e vou fazer fogo. Eu ameacei ela. É verdade que eu estou te falando. Falei, se você não der fruto, vocês 3 aqui, estamos tendo essa conversa aqui. Eu sei que vocês estão me escutando. Se vocês não der fruto, vocês vão para o fogo. Eu vou cortar vocês e vou queimar. Porque eu já plantei mais de 100 pés de pera novos, ó. Tão bonitos. Falei, então eu não vou ficar com um troço velho aqui que não dá fruto ocupando espaço na terra. Foi exatamente isso que Jesus disse na sua parábola. Da figueira, não foi isso? Não está dando fruto, corta, joga no fogo. O agricultor falou, não, Senhor, espera, eu vou limpar o pé, vou estercar, vou dar aqui uma adubada e vamos esperar o ano que vem. Se não der... Não é isso que a Bíblia diz? Os 3 pés de pera, tá cheio de flor assim, irmão, chapados, 3. Eu falei, escaparam, hein? Vamos escapar. Porque Jesus, ele dá uma chance para nós. Quando a gente está caminhando com Jesus, a Bíblia diz, vá e dê fruto. Então nós somos as árvores que Jesus plantou no seu jardim. Mas ele espera que eu e você possamos dar frutos, irmão. Ele espera isso de nós. Fruto, pelo menos um. Você precisa ver os pezinhos de maçã, eles estão dessa altura assim, 2,20 metros, mais ou menos. Cheio de maçãzinha assim, uma coisa, não sei se você já viu maçã pequenininha, eu nunca tinha visto. Primeira vez na minha vida, fiquei tão feliz hoje vendo, que eu achei um com maçã, né? Eu já fiquei feliz, aí eu comecei a andar, tinha um monte, tem um monte cheio de maçã. Eu fiquei feliz pra caramba, eu falei, Jesus, que coisa mais linda, as maçãzinhas, tudo assim, ó. Coisa mais linda. Que alegria, eu fico imaginando a alegria de Deus olhando para nós, para mim, para você, e vendo os nossos frutos, vendo a gente frutificar, e a gente dando um monte de fruto. Que coisa mais linda, que alegria que Deus deve ter no coração quando Ele olha para você e vê os seus frutos. Vê você sendo uma árvore, irmão, que está frutificando, que está dando fruto para Jesus, que tem um bom testemunho, que dá um bom exemplo, que as pessoas olham e dizem, nossa, esse irmão é uma bênção, eu preciso conhecer a igreja onde esse homem congrega, porque esse aí é crente. Não é?
Porque os frutos são os frutos do Espírito. A gente sabe disso. Deus espera encontrar isso em nós. A bondade, a benignidade, a paciência, a honestidade. Não é? O bom conselho. E nós precisamos dar frutos. Nós precisamos ser árvores com frutos. Você não precisa ter muito fruto, mas você tem que ter pelo menos 2 ou 3. Já alegra o coração. Hoje eu encontrei pé de maçã que tinha 15 maçãs. E achei uns outros que tinha só 2. Mas tá bom, já deu 2. Primeiro ano não esperava ver fruto, mas eu vi. Então, esses pés estão me surpreendendo. Por que nós não podemos surpreender a Deus? Porque você acha que é só um pé velho que dá fruto, irmão? E os novos não dá? Tem um pezinho lá assim, ó. Ele é uma varinha assim, ó. Eu acho que deve ser mimosa, eu não tenho certeza. Mas eu acho que deve ser, pelo cheirinho dele não é laranja. Ele é mais fino que meu dedo, assim, ó, e ele é dessa altura. E ele está cheio de flor. Eu não sei como é que vai aguentar aquilo. Porque está cheio de flor, se der aquilo ali tudo, vai quebrar. Novinho, irmão. Primeira florada dele. Eu falei, nós vamos ter que arrumar umas estacas bem grossas e fincar do lado e ir prendendo ele. Para ele poder aguentar os bichinhos e segurar o fruto. Uma surpresa, porque você não está esperando ainda, ele está tão pequenininho e já vai dar um monte de fruto. E você olha para um grandão e não tem nenhum. Não é? Você olha para um pé grandão e não tem fruto nenhum. Então o tamanho, ele não importa. O que importa é a tua capacidade de gerar. A tua capacidade de gerar os frutos, irmão, para Deus. Porque os nossos frutos não são para os homens, os nossos frutos são para Deus. A Bíblia diz que quando o Senhor passou pela figueira, ele tinha fome e ele esperava encontrar nela frutos. E a Bíblia diz que ele veio fora do tempo. Então nós temos que ter frutos, nós temos que produzir frutos. E aí a gente pode ir lá no Salmo 92, onde ele diz que mesmo na nossa velhice daremos e frutos o quê? Doces. Porque não adianta você dar fruto azedo, irmão. Não é? Se você é um pé de fruta, que tipo de fruta você é? Pé de limão? Hã? Você é um pé de limão? Quem conhece limão cravo? Quem já viu? Eu nunca vi. Mas eu achei tão lindo que eu comprei um monte, os pés. E aí ele tem uma folha bem fininha assim, ele é compridinho, com uma folha fininha diferentona. Eu vi na internet, até ele parece um kiwi assim, diferente, é um troço diferente. Aí dizem que é muito bom. Eu vou descobrir, né? Porque eles estão cheios de flor lá, irmão. Eu plantei acho que uns 15 lá, todos pegaram, tá tudo grandão, crescendo bem. E você vai saber, porque quando der bastante fruta, eu vou fazer igual quando eu fiz com as alfaces semana passada, né? Quem não veio na igreja na Santa Ceia não ganhou, né? O pastor trouxe um saco assim de alface, porque deu tanta alface lá, irmão. Eu trouxe um porta-mala cheio, deixei ali, sacola. Falei, ó, na hora de ir embora, cada um leva uma aí, que é de vocês, que é da igreja, né? Eu sempre trago as coisas, quando tem lá, eu colho tudo, mandioca, né? Um dia eu trouxe mandioca, que nós colhemos, a galera levou. É show de bola, irmão. É. Deus é bom. Então, nós temos orgulho da nossa produção. Eu tenho orgulho da minha produção. Orgulho, irmão. Primeiro ano a gente já está produzindo um monte de coisa. Nós estávamos na expectativa do ano que vem e já estamos antecipando. Mas hoje de manhã, sabe o que o pastor estava fazendo lá? Orando. Jesus abençoe meu pé de gabirova. É, irmão. Jesus abençoe esse pé de pitanga. Oh, glória! Jesus, eu já estou sentindo o gosto dessa fruta. Hã? Você já tomou suco de pitanga? Que coisa extraordinária. Chimia de pitanga, você já fez? Eu já fiz. Chimia, você sabe que é doce de passar no pão, né? Chimia. Você fazer de irmão pitanga. Ó, já minha boca está enchendo d'água já. Pensa numa coisa boa, irmão. Vocês vão comer, porque eu vou fazer e eu vou trazer para todo mundo. Eu gosto de fazer.
e vai ter bastante. Sabe aquela amora pretinha que o sabiá vai comer? Eu comprei pé de amora gigante lá. É o tamanho do meu dedo assim, as amoras. Enorme. Tá chapado. É 2 pés ainda, mas eu já fiz muda. Vamos ter muitas mais. Pensa num doce de passar no pão aquilo, irmão. Fazer uma cuca de amora. Vocês não têm noção, irmão. Eu pergunto para vocês, isso tem preço? Isso tem preço, irmão? Onde que tem isso para você comprar? Não tem. Esse é o tipo de coisa que não tem preço e a maioria das pessoas não dá valor. Sabia? A maioria das pessoas não dá valor. Mas que valor tem você plantar uma árvore, comer a fruta, ou então você pegar aquela fruta, fazer um doce, e todo mundo poder comer aquilo e se alegrar? Não deveríamos cada um de nós ser assim? Sermos uma árvore plantados no jardim de Deus, regados com a água do rio de Deus, e então com muitos frutos, podendo alimentar tanta gente que está com fome? Não seria essa a nossa função, irmão? Não seria esse o nosso chamado? Frutificar, plantados numa terra boa, de boa qualidade, com chuva de maneira adequada, com um adubo adequado, porque nós temos tudo o que precisamos. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos acesso, nós temos saúde, nós temos bons joelhos para orarmos. Não é isso aí? Essa noite a gente ficou lá até, acho que 00:10, ficamos orando, das 10 da noite até 00:00, 2 horas orando no monte. Todo mundo, acho que tinha umas 60 pessoas da igreja lá essa noite. Todo mundo orando pelas famílias da igreja, pelos casamentos, pelas crianças da nossa igreja, pela vida financeira dos nossos irmãos, intercedendo lá na brecha, orando, buscando de Deus para que as pessoas prosperem, para que as pessoas sejam abençoadas. Não deveríamos todos, irmão, estar buscando isso da parte de Deus para que cada vez mais a gente cresça e apareça? Cada um de nós. Deveríamos estar orando, todos nós, não só no monte, mas na nossa casa, na igreja. Não é? Talvez você não consiga ir lá no monte, no sítio, é longe, eu sei. É frio, ontem estava bem frio. Eu, pelo menos, estava com bastante frio, né? Mas segunda-feira tem oração na igreja. Vem na igreja, ora na igreja. Não consegue, não. Vem na igreja. Vem orar, você não pode vir na igreja, ora na sua casa, dobra o seu joelho, participa da oração. Não é isso? Então, orando, as coisas vão melhorando. Se orando já está difícil, imagina se você não ora. Já pensou? Se a gente orando, intercedendo, jejuando todo mundo, né? Empenhados para fazer as coisas de Deus, já estamos com dificuldade. Imagina se a gente não ora. Daí fica igual o diabo gosta, né? Crente que não ora. É isso que o diabo gosta. Porque se você não ora, você não tem poder. Se você não ora, você não tem autoridade. Se você não ora, você não tem cobertura de Deus. Se você não ora, você não busca de Deus as coisas que Deus quer dar para você. Não vai aparecer os frutos. E de repente você é uma árvore cheia de folha, mas não tem fruto. Mas não tem fruto. O que adianta? O que adianta uma árvore de fruta que não dá fruto? Adianta para quê? Adianta para quê, irmão? A gente tinha uns pés velhos lá de limão de mimosa, bem velho. Estava tudo seco. Eu fiz uma poda severa neles, cortei quase tudo. Se você vê o jeito que eles estão, você vai ficar admirado. Brotou inteiro, todos eles cheios de flor, todo mundo. Não negou ninguém, irmão, que recebeu uma poda mais severa. E a nossa vida é assim. Às vezes a gente parece que está com os galhos secos, está velho. E a gente precisa ser podado, porque a Bíblia diz que a árvore que dá fruto, se for podada, dará mais fruto. Não é assim? A gente acha, não, eu estou fazendo a obra, mas se Jesus vir dar uma trabalhada em você, vai melhorar mais. Porque não tem nada tão bom que não possa ficar melhor. Não é isso aí? Não tem nada tão bom
que não possa ficar melhor. Quem gosta de morango? Morango é bom, né? Agora, uma geleia de morango não é melhor? Um bolo de morango com suspiro e nata. Tô melhorando. Irmão. Irmão, se morango é bom, imagina um bolo de morango com suspiro e nata, irmão. É praticamente um maná. Né, irmão? Só faltou o anjo trazer para dentro, porque o resto... Então nada é tão bom que não possa ficar melhor. Não fica achando que tá, assim tá bom. Não tá não, tem que melhorar. Pastor, eu já estou orando meia hora por dia, já tá bom. Negativo. Ora 40 minutos. Ora 10 minutos a mais. Pastor, eu já estou jejuando uma vez por semana. Tá bom? Não, não tá bom. Tem que ser 2. Tem que ser melhor. Tem que ser mais. Eu tenho exortado os guris que estão, né? Tem vários guris nossos aí que estão fazendo os propósitos de 21 dias de jejum e de oração. E eles falam para mim, eu falei, cara, eu já jejuei minha vida inteira, agora é vez de vocês. Eu estou velho já, como diz a minha mãe, eu já estou jubilado, irmão, já estou de boa. Já estou de boa. Mas se você não jejuar, como é que você vai ter poder e autoridade de Deus? A Bíblia diz que tem determinadas castas de demônios que só saem com jejum e oração. E aí, se você não jejua, como é que vai fazer? Eu preciso jejuar também. Não importa que eu estou velho, que eu já jejuei a minha vida. Eu tenho que fazer minha parte. Não posso exigir de você uma coisa que eu não faço. Eu tenho que cobrar de você uma coisa que eu faço. E cobro deles. Falo, se eu estou velho, faço, por que vocês estão novos não faz? Não é? Você pode ver que tinha uns caras aí que estavam meio gordinhos que já estão até magros. Se você prestar atenção, você vai ver quem está no propósito. Já estão até emagrecendo já. Que estão no propósito. Né? Falei que em breve nós vamos começar um jejum só de pão e água. Nós queremos fazer pelo menos 21 dias. Né? Quando a gente estiver próximo da inauguração da nossa igreja em Curitiba, nós vamos entrar no propósito. Os guris, quem quiser, todo mundo. Nosso propósito que nós vamos fazer. E fazer sempre, todo mês, uma quantidade grande de dias. Porque se a gente não jejuar e não orar, irmão, como é que vai ser a nossa vida com Jesus? Por enquanto, nós estamos meio de férias, né? Mas daqui a pouco o negócio vai pegar. Então, a gente observa a palavra de Deus, a gente observa o texto que o Senhor trouxe para cada um de nós nessa noite, e nós começamos a entender que nós temos muito. Que Jesus dá para cada um de nós muito. Alguém não almoçou hoje, não jantou? Não, jantar não. Não almoçou ainda hoje? Não tomou café de manhã? Não tomou café de tarde? Você já não comeu muito? Sim ou não? Já comeu muito. Tomou café da manhã? Eu não tomei café da manhã. Não, tomei. É mais ou menos. Mas tá, tomei café da manhã, almocei. Comi churrasco no almoço. Ô, glória. Comi churrasco ontem na janta. Ô, irmão. Tomei Coca-Cola gelada. Me bolo. Passei mal 3 vezes ontem, mas valeu a pena. Quase me matou aquele bolo, tava. Jesus. Mas tava bom, bicho. Depois eu comi um pudim. Foi só um copinho, mas quase me matou de novo. Me deu o segundo dumping. Eu tive 3 ontem. Mas comi. Eu falei, não vai me fazer mal, mas eu vou comer. Mas estava bom. A gente só come, irmão. Daí vai reclamar que vai jejuar. Vai reclamar que vai jejuar um dia na semana, 2. Vai reclamar que tem que orar de madrugada, um dia, 2. Só isso, irmão. Só isso. Não é nada perto de tanto que Jesus deu para nós, de tanto que Jesus faz para nós, de tanta coisa que nós temos recebido de Deus, tanta bênção que Deus tem nos dado, tantas coisas que o Senhor tem nos mostrado, tem nos falado, tem nos revelado, e nós fazemos o mínimo, mas ainda quando a gente faz, fica reclamando. Ô irmão, como é que tá? Não, tô na benção aí, meu Deus, tô numa prova. Que prova, irmão? É jejuando uma vez na vida, eu tô na morte, tá reclamando.
Que prova é essa? Já pensou Jesus que ficou 40 dias no deserto? Sem comer, sem beber? E a gente às vezes jejua um dia, 2, está morrendo. Ai, Jesus, que dor. Ai. Não é? Ai, tô com dor de cabeça. Toma remédio, irmão. Com dor de cabeça, toma remédio. E fome, né? Não é isso aí? Quando você começa a jejuar o primeiro dia, dói a cabeça, dói a barriga, dói a bunda, dói tudo. Porque o teu corpo está brigando para você comer. Primeiro dia de jejum é horrível, segundo é ruim. Aí do terceiro para frente vai embora. Já passou o terceiro, não dá mais nada. Agora, se você ir na onda do teu corpo, primeiro dia, segundo dia, você já para, não faz mais. Porque dá dor de cabeça, porque passou mal, porque ficou tonto. Tonto a gente já é todo dia, né? Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios e não se houveram haverem arrependido. Então Jesus, ele tem trazido milagres, ele tem trazido coisas grandiosas, extraordinárias, mas muitas pessoas não se arrependem do seu milagre, mesmo sendo do seu pecado, perdão, mesmo sendo alvo do milagre de Deus, mesmo sendo alvo daquilo que Deus tem trazido de melhor para cada um de nós. De melhor, irmão. E ainda assim é uma dificuldade gigantesca para isso. Olha o 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, desculpe, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Mas o povo, para se arrepender, é uma luta, né? Não é? Mas para você se arrepender do teu pecado, primeiro você tem que ter consciência dele. Porque se você não admitir que você errou, se você não admitir que você pecou, como é que você vai se arrepender? A maioria das pessoas não admite, acha que está certo. Não admite seu erro. Não admite seu pecado. Então, o primeiro passo para você largar a bebida é você admitir que você é bêbado, sabia? O primeiro passo para você começar a emagrecer é você admitir que você é gordo. Não é isso aí? Porque a gente que é gordo, e eu estou falando de mim, você olha no espelho e fala, não, mas eu não estou tão gordo assim. Você vai na loja comprar calça, nunca tem seu número. Passou por isso aí já? Você olha aquela blusinha linda e fala, nossa, me dá uma dessa. Não, teu número não tem. Quando você escutar isso, irmão, você está gordo. O vendedor da loja que conta para você que você está gordo. Sabia? Você vai lá na loja para comprar, nossa, eu quero um desse. Não, para você não tem. Aí, irmão, você precisa emagrecer. Qual é a segunda coisa que fala para você que você está gordo? Quem sabe? O seu joelho. O joelho, seu joelho é a primeira parte do seu corpo que fala que ele não está aguentando você mais. Ele falou, mano, vamos diminuir esse peso aí que eu não estou dando conta. Não é? O seu joelho. Excesso de peso. Então, enquanto você não admitir que você está gordo, você não vai melhorar para você emagrecer. Nosso povo antigo, ele queria que a gente comesse para ficar gordo, né? Não é isso aí? Se é desse tempo aí que a mãe falava, come filho, para você ficar viçoso. Você está muito magro. Antigamente era assim, não é? Nossa, você não comeu nada, você bateu aquele pratão. Come, mas quer um ovinho? Você fica forte, bonito, brilhoso. A gente tá tão gordo que chega a brilhar as banhas já, né? Você sula e brilha já. Eu posso falar, eu cheguei a 156 quilos, eu posso falar disso, hein? Sou craque nisso aí. É?
E aí começava a jejuar, eu cheguei a fazer jejum e perder 36 quilos num jejum, irmão. 36 quilos, jejuando 40 dias. 45 dias depois estava com o mesmo peso, certinho. Pensa num organismo bom, é o meu, irmão. Não dava 45 dias, já estava com o peso normal de novo, tudo certo. Né? Então sabe o que eu descobri? Que a gente é gordo porque a gente come demais. É verdade, e a gente não percebe. Sabia? Você não percebe. Você sabe que eu não estou falando da gordura, né? Você já percebeu isso aí, né? Depois que eu fiz a cirurgia bariátrica, que eu comecei a comer para viver, e eu deixei de viver para comer, são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. A gente começa a perceber como as pessoas comem demais. Porque você faz o seu prato, você vai comer, seu pratinho, né? E aí você vê, você põe o seu pratinho assim, um pires, né? Um pouquinho maior, prato de sobremesa. Que o pastor, quando vai comer, come 2 colheres de arroz, de feijão, 2, e uma de arroz e uma de feijão. E às vezes eu não consigo comer. Um pedacinho de carne, uma coisinha, e se eu tomar alguma coisa junto, eu não consigo comer. E já faz 6 anos que eu fiz a minha cirurgia. Né? E daí você vê o irmão que chega do lado, ele está com um prato assim. Aí sabe o que você pensa? Aonde é que tudo aquilo vai, irmão? Você não fala, porque você é amigo, né, dos irmãos. Aí você pensa. Fala, meu Deus. Como é que ele consegue comer tudo isso? O pior ainda, quando é a irmã, né? Ontem a gente estava lá no sítio, você sabe que eu sou muito zoeiro, né? Zoo todo mundo. E a gente perde o amigo, mas a piada nunca, né? Se vocês que não conhecem bem o pastor, vai aprendendo a conhecer. E tava as gurias tudo na mesa comendo, e eu tava sentado também, nós passamos o dia tomando café, né? E Deus toma café, levanta, vai ali, volta, toma café de novo, volta, frio, e come uma coisinha, come outra. E eu tava brincando com a Maria, falei, Maria. Ela, que é, pastor? Eu falei, você vai comer de novo. Eu zoo muito ela, né? Eu falei, depois, olha o jeito que você tá. Parece uma bola, vai comer outra vez. Ela olha para mim e fala, cala a boca, pastor. A Ariane foi tomar café, pegou um copo de café, pegou uma colher, aquela de sobremesa maiorzinha, assim, pôs uma de açúcar. Conversando, pegou mais uma. E eu fiquei fazendo assim. Que foi, pastor? Eu falei, você está colocando açúcar no seu café ou você pôs café no seu açúcar? Eu gosto de doce. Eu falei, olha o seu tamanho, guria. A gente faz as coisas e não percebe, irmão. E eu estou falando aqui do nosso pecado. Eu não estou falando da nossa comida. Eu quero que você perceba. Você comece a prestar atenção. Como a gente faz coisas que não deveria fazer como se fosse normal. Mas não é. São coisas que estão impregnadas no nosso dia a dia, no nosso coração, na nossa mente, que a gente faz meio que automaticamente, irmão. Como se não fosse acontecer nada, mas vai. Qual é a consequência de você comer demais? Você vai ficar obeso. É natural isso. Está comendo demais. Qual é a consequência da gente ficar pecando toda hora? É ir para o inferno. Jesus volta e pega você atravessado no pecado, você vai para o inferno. Tem consequência. Então a gente precisa aprender a vigiar. A gente precisa aprender a ter medida nas coisas, irmão. Ter medida
nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente pensa, nas coisas que a gente faz. A Bíblia diz que tudo que você faz que é demais é pecado. Você sabia disso? É pecado. Mas a gente não percebe que está fazendo demais, porque a gente vem num ritmo acelerado da nossa vida, do mundo, e a gente não percebe. Quer ver uma coisa que nos afasta de Deus é o nosso trabalho, excesso de trabalho. A gente começa a trabalhar e a nossa necessidade vai aumentando. Eu estava conversando com o Fernando ontem sobre isso. Ele falou para mim, pastor, eu estou trabalhando, eu gosto tanto do trabalho que eu faço, que quando eu vejo 10 horas da noite, eu estou trabalhando ainda. Eu nem percebo. E essas coisas acabam afastando a gente da comunhão com Deus, porque Deus, você não tem tempo de orar, você parou, você fala, nossa, 10 horas da noite, começou às 8, né? Aí você vai largar, está cansado, vai para casa, até você tomar banho e jantar, o que você vai fazer? Dormir. Você não tem tempo de ver um filme com a sua família, você não tem tempo de conversar, você não tem tempo de viver a sua vida. Quem dirá você dobrar o seu joelho e fazer seus 30 minutos de oração? Não tem condição, porque fisicamente é impossível. Você está tão cansado que a hora que você encostar para orar, você dorme. E a gente não percebe isso. E são coisas que nos afastam de Deus. Nos afastam da presença do Senhor. E a gente não percebe. Eu estou dando um pequeno exemplo para você. Os hábitos que a gente tem, não é? Tem gente que tem hábito de caminhar todo dia. Aqui a galera vai caminhar na praia, nas cidades vai no parque. E aí já tem aquele ritmo, aquele horário, ou vai de manhã cedo, ou vai de noite, e chova ou faça sol, ele vai andar 1 hora, 40 minutos, eu não sei lá quanto tempo, ou vai para a academia 1 hora, mas ele não tem na sua agenda 1 hora para ele dobrar o seu joelho, orar, ler a sua Bíblia, consagrar a sua vida e ter esse momento com Deus, porque não tem tempo. Então a pessoa cuida mais do seu corpo físico do que do seu espírito, da sua alma. E as pessoas não entendem porque estão ficando doentes. Por que que os nossos avós morriam com 100 anos e nossa geração está morrendo com 50? Chegar nos 60 já está extraordinário, porque a maioria morre 54, 55, infarto agudo, AVC. Por quê, irmão? Estresse, má alimentação. Não tem tempo para cuidar da sua vida, não tem tempo para cuidar das coisas que de fato importam. Não conseguem sair, não conseguem ir no cinema, não conseguem fazer uma janta em casa, porque não tem tempo. Porque a vida é muito louca. Mas ou a gente pisa no freio, irmão, não é? A gente pisa no freio e dá uma segurada. Para a gente não se tornar escravo do nosso trabalho. Escravo, assim como você não deve ir demais na igreja, né? Tem gente que vai demais na igreja, ele vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Fica de manhã, de tarde, de noite, daqui a pouco a mulher abandona ele e vai embora. Ele não tem tempo de cuidar da mulher dele, só fica na igreja. Os filhos vão para droga, vai para lá porque não tem ninguém em casa, o cara vive na igreja. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que é um tempo determinado no céu e na terra para todas as coisas. Jesus não quer que você dedique a tua vida 24 horas por dia para ele. Ele quer que você viva, que você seja feliz com a tua esposa, que você cuide dos teus filhos, que você vá pescar, que você gosta, ou que você vá jogar bola, ou que você tenha uma vida. E você tem um pouco do teu tempo dedicado ao Senhor. Só um pouco. Você tem 24 horas por dia, não é? 24 horas por dia. No meu caso eu só tenho 16, porque 8 eu durmo, né? Não sei você. Às vezes mais, eu estou me esforçando para dormir mais. Que é a melhor parte do meu dia é quando eu vou dormir, não sei da tua, né? Mas dormir, se inventaram uma coisa melhor, eu não sei, que é dormir, né? Não tem, ainda mais comer e dormir. Aí, irmão, tem pra ninguém, né? Você bater um rango, dá aquele sono, você deitar e dormir. Show de bola. Mas tem gente que não tem tempo nem de fazer isso. Não é? Os guris aí, quanto tempo que você não para fazer uma janta na tua casa? Fazer irmã? Ou você só faz churrasco? Tem gente que nem churrasco faz. Fazer churrasco já é legal. Mas você fazer um ranguinho para as irmãs de vez em quando? Falou, deixa que hoje eu vou fazer a janta.
Vocês não fazem isso aí? Não faz, irmão? Eu não posso falar que faço, porque é difícil eu fazer, mas às vezes eu faço. Às vezes eu falo, ó, deixa que hoje eu vou fazer rango aí. Que é muito bom, né? Tem que fazer muito de vez em quando, né? Senão, não é? Minha comida é um manjar, né? Uma coisa extraordinária. 22, já vamos encerrar. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Eu acredito que todos devam ter entendido muito bem a lição de hoje. Foi muito didática, né? Eu procurei mostrar para vocês dentro da nossa vida cotidiana o que essa palavra está dizendo para cada um de nós hoje, para que todos entendam e saiam daqui entendendo o que eu falei para vocês hoje. Entendendo que Jesus ele dá muito para nós e a gente tem que dedicar bastante para Jesus. Que Jesus ele cuida tanto da gente que a gente deve procurar cuidar das coisas dele, que são nossas. A nossa oração, a nossa consagração, a nossa comunhão com Deus, o nosso tempo para com Deus, não é? E quando der, nascer um frutinho, né? Quando der, expor uma florzinha, um cheirinho gostoso, que vai agradar o coração do nosso Pai. Amém? Fique de pé então que a gente vai orar. Você fecha os seus olhinhos, por favor. Feche os seus olhinhos. Se você hoje se deparou com uma verdade de que você está como aquele pé de limão velho, os galhos secos, está difícil de dar um brotinho, quem sabe gerar um fruto está mais difícil ainda. Que você possa nessa noite colocar o teu coração diante de Deus e falar para Ele: Senhor, se for preciso podar, poda, porque eu quero dar fruto, Jesus. Eu sei que eu estou cansado, que eu estou com dificuldade, que a minha vida não está fácil, que eu tenho passado por muitas lutas e por muitas provas. Mas se o Senhor me ajudar, Jesus, quem sabe o Senhor colocar um adubinho no meu pé, colocar um pouquinho mais de água, para que a terra onde eu estou plantado fique mais molinha. Eu creio que a minha raiz pode expandir um pouquinho. E então, Senhor, quem sabe eu consiga dar frutos. Abra o seu coração para o Senhor hoje. Coloque o teu coração diante de Deus, porque o Senhor, Ele deseja que você floresça. Ele deseja que você frutifique na sua vida. Que você seja melhor, que você fique melhor. Que você seja feliz, que Deus quer de você. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. O Senhor quer que você seja um pé de laranja, mas de laranja lima. Que o teu fruto seja doce, que agrade todo mundo, que seja bênção na sua vida. O Espírito Santo, Ele quer revigorar você. Ele quer reverdecer você. Se você tem se sentido assim como uma árvore seca hoje, é o dia em que Jesus quer restaurar a sua vida, quer restaurar suas forças, quer restaurar as suas folhas verdes bonitas, quer fazer com que você dê flores e essas flores tenham um bom cheiro, um cheiro agradável, suave. O Senhor nessa noite está falando com você. E Ele está dando para você a oportunidade de ser alcançado. A oportunidade, irmão, de você mudar. Coloca hoje as tuas dificuldades diante de Deus. Qual é a tua dificuldade? O que está atrapalhando você de andar mais na presença de Jesus? Conta para Deus hoje. Ele quer ouvir você falar. Qual é a tua dificuldade?
Deus vai abrir a porta e vai te abençoar. Deus vai derramar do céu uma chuva para molhar a terra onde você está plantado. Deus vai enviar o anjo para abençoar você, para que você receba uma porção extra de adubo na tua terra. O Senhor quer nessa noite mudar as circunstâncias, as situações. O Senhor quer nessa noite alcançar você, o teu coração, a tua alma. Abra o seu coração. Fale para Deus em secreto que Ele te ouve. Você não precisa sair gritando na rua. Basta que você converse com o Senhor no secreto da tua alma. E o Espírito Santo de Deus vai receber a tua oração. Ele vai levar ela diante de Deus, Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. E o Senhor certamente te ouvirá e te abençoará. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. O anjo do Senhor está aqui nessa noite para recolher a sua oração. Ele está com uma taça para recolher a sua lágrima. Ele está com um caderno para anotar a sua dificuldade. Ele quer levar isso diante do Senhor, para que o nosso Deus possa, quem sabe, mudar a sua vida, mudar as circunstâncias da sua vida, irmão, para que você possa ser alcançado e venha frutificar. E venha frutificar em nome de Jesus. Maravilhoso e santo é o teu nome, Senhor. Abençoa, meu Deus, a nossa igreja. Senhor, derrama um pouco de adubo do céu nas nossas raízes, para que nós possamos ser fortalecidos, meu Deus, pelo teu Espírito Santo. Papai do céu, que os teus santos anjos possam estar sobre cada um de nós. Nós sejamos aqui, Senhor, alcançados pelo teu amor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, pinga um colírio do céu nos nossos olhos, para que a gente possa enxergar o caminho por onde nós estamos andando e assim corrigir o nosso caminho. Nos revela, Espírito Santo, tudo aquilo que nós não temos ainda entendido. Nos revela, Senhor, tudo aquilo que nós não temos ainda compreendido. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Nos permita, Deus, compreender as coisas, para que nós possamos ser transformados de verdade, de fato, e assim alcançados pelo teu amor e pela tua graça. Senhor, não nos arranca do teu jardim, mesmo que nós estejamos secando, não. Faz em nós uma poda, Senhor, severa se preciso for. Aduba-nos, para que nós possamos, Senhor, na próxima temporada dar muito fruto. Que a tua palavra, Senhor, possa entrar no nosso coração, na nossa alma, e possa nos transformar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, na autoridade e no poder do teu santo nome. Senhor, põe a tua mão sobre as nossas vidas. Põe, meu Deus, a tua mão sobre as nossas vidas e nos abençoa em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nos abençoa, meu Deus. Envia, Senhor, nessa noite o teu agricultor, Senhor, para que ele possa tratar de cada um de nós como árvores suas que somos, extirpando as pragas,
as pestes que têm vindo sobre as nossas cascas e folhas, para que nós sejamos curados, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, e assim possamos ter a Tua seiva fluindo, Senhor, dentro de nós novamente. Aquele galho que estava seco possa ser transformado em verde outra vez, e nós possamos, Senhor, ter brotos novos e lançar de nós mesmos frutos doces e bons, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nisso, pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Tome o seu assento, sente-se aí, por favor. Aleluia. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, seus dízimos. Se vocês trouxeram, claro, você já sabe disso, que isso é de maneira voluntária, né? Levante a sua mão assim, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, que os irmãos vão entregar envelopinha para você. Não esqueçam que amanhã, segunda-feira, tem oração na igreja, a partir das 20 horas, mas chega um pouquinho antes. 20 horas começa, tá? Glória a Deus. Aleluia. Essa semana a gente tem culto em Blumenau, quarta-feira, né? Não? Na outra? Na outra, tá? Não é nessa. Dia 22. 22 não é agora? Não? Na outra ainda? É, dia 22, na outra semana. Eu que estou adiantadinho. Para variar, né? A minha ansiedade me levando rapidamente para frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Aleluia. Vamos orar? Feche os seus olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe. E eu peço que o Senhor abençoe nessa noite todos os ofertantes, todos os dizimistas da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, irmão, vem trazer suas ofertas aqui, por favor. Amém? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça. Vem aqui, pastor Vanderlei, vem fazer essa oração. Você está aí? Vem cá. Nunca vem, né? No domingo, hoje que você vem, eu vou te dar a honra. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, todos alimentados.
Eu estou satisfeito. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui reunido com os teus servos, com teus filhos, ó Deus, meus irmãos amados em ti, Jesus. Meu Senhor, obrigado por estar aqui, Senhor, obrigado pelo alimento, ó Deus, de hoje, pelo renovo diário. Obrigado, ó Deus, por falar com o teu povo, Senhor, conscientizar, ó Deus, a tua igreja. Deus, nas minhas orações eu sempre tenho pedido ao teu Espírito que nos constranja a fazer a tua vontade. E hoje, Senhor, o teu Espírito nos constrangeu, Senhor, para que nós arrumássemos tempo para ti, Senhor. Temos tempo para tudo, Senhor. Priorizamos todas as coisas, ó Deus, e esquecemos do principal, do que é eterno, ó Deus. Meu Deus, que esta mensagem, Senhor, que o teu Espírito hoje direcionou aos nossos corações, através da boca do teu servo, Senhor, possa criar raízes em nosso coração e nós venhamos a pô-las, ó Deus, cada palavra, ó Deus, em prática, a fim de te agradarmos, ó Deus, e que possamos gerar frutos, ó Deus, agradáveis ao teu paladar, Senhor. Deus, abençoa cada um dos teus filhos. Leva-nos, ó Deus, em paz, cada um para suas casas em segurança, Senhor, os daqui, os de longe. Meu Deus, aqueles que estão em casa, Senhor, abençoa-os, ó Deus, dê a cada um, Senhor, uma boa semana, guarda-nos e livra-nos de todo mal, e acima de tudo, Senhor Jesus, nós entregamos, ó Deus, nossa semana em tuas mãos, nosso fim de noite em tuas mãos, e mais uma vez, querido Espírito Santo, eu quero ressaltar diante de ti, Senhor, tu tens plena liberdade para nos corrigir, para nos exortar, para nos ensinar e, acima de tudo, para nos constranger a fazer a tua vontade. Tu és o nosso Senhor. Não precisa pedir permissão, Senhor. Somos teus filhos, somos teus servos, Senhor. E somos obedientes à tua voz. Guarda cada um de nós dentro da tua bondade, segundo a medida da tua misericórdia, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Faça assim com a sua mão, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do nosso amado Espírito Santo seja com todos. E toda a igreja diz amém. Dê uma salva de palmas para Jesus.